Doutor, tá com o microfone aí? Eu queria que você começasse, então, as pessoas começassem a apresentar lá do doutor Danilo para cá, falasse um pouquinho da sua especialidade, da sua área de atuação, para quem está nos assistindo. Maiara já começou, né? Para quem está assistindo em casa. Ó, deixa eu falar. Aqui é um bate-papo, é para vocês ficarem bem tranquilos. Você vê a Kelly entrou aqui, cumprimentou a doutora, não tinha cumprimentado, mas esse é o movimento nosso. Lembrando que, terminando aqui, nós temos o espaço CBN, ali à nossa esquerda aqui, onde a Sofia vai estar gravando entrevistas com vocês de áudio, para a gente mandar para o nosso programa da CBN, Informação que Salva, da CBN Grandes Lagos. Doutor, por favor. Bom, eu sou o Dr. Danilo Ferraz. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, dividir conhecimentos com vocês, assuntos importantes, um pessoal muito bacana aqui em cima, e já passaram outros profissionais muito bons também. Eu sou cirurgião plástico, formado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Atuo aqui em São José do Rio Preto há 5 anos, tanto na parte estética quanto na parte de cirurgia reparadora. Então, espero que essa conversa seja bem produtiva para todos nós. Com certeza. Eu sou Silmara Ferreira, estou representando o Colégio Start Anglo, sou psicóloga formada pela Universidade de Bauru, a Unesp de Bauru, psicopedagoga e professora. E trabalho desenvolvendo e acompanhando projetos ligados à educação socioemocional, que é justamente um dos focos do que a gente vai estar conversando hoje. A importância da gente desenvolver nossas crianças e nossos jovens para saber lidar com as suas emoções de uma forma mais saudável. Legal, Silmar. Obrigado pela sua presença aqui. Mila, por favor. Eu sou Mila Gomes, digital influencer, empresária, mãe. É isso. Dona Luci. Sou Luci Culturato. Minha última formação é psicóloga, com especialização em terapia sexual, mas tenho curso de pedagogia e de desenho de moda. Trabalhei com moda como coordenadora do curso 6 anos, e o que me levou, uma das vontades de fechar esse ciclo de formação foi a psicologia, porque eu acho que muita coisa está ligada. E estou aqui tentando colaborar um pouquinho a convite do Renato. Agradeço ao casal. Obrigado, espero poder Luci. colaborar com vocês. Obrigado, Dona Luci. Damares, por favor. Boa noite, meu nome é Damares. Eu sou meio que uma intrusa aqui, né, uma advogada no meio de um monte de profissionais de saúde, mas nós conversamos, eu e o Renato, antes, que a saúde dos nossos adolescentes, das nossas crianças, ela está muito ligada a uma coisa muito afeta ao direito, que é a internet. Então, nós temos que visualizar esse mundo novo de que nossos filhos estão entrando. E além de advogada, também sou mãe de 2 adolescentes que estão aí. Então, nós vamos bater um papinho sobre essa influência do mundo digital no mundo real e essa conformidade que nós temos que ter daqui para frente. Obrigado, Damares. Doutora Natasha, por favor. Boa noite, meu nome é Natasha Feres, eu sou médica psiquiatra, eu me formei na UNOeste, em Presidente Prudente, e fiz residência aqui na FAMERP. E eu acho que a gente tem que abordar muito os pais para ficarem atentos aos seus filhos, mais do que, porque hoje em dia não estão tanto, né? E para observar os sintomas emocionais que eles estão tendo. Porque quando um paciente chega para mim, muitas vezes ele fala, minha mãe não entende. Ou ele não fala. Se uma situação já é difícil para uma criança, imagine para um adulto, imagine para uma criança. Então, eu acho que os pais têm que observar cada segundo, cada passo do filho, para ver se ele está sofrendo alguma doença psiquiátrica, alguma doença mental. Legal, doutora. Aline, por favor.
Boa noite, eu sou a Aline Sampaio, farmacêutica, proprietária da Personalize Pharma, farmácia de manipulação, apaixonada em pesquisa e desenvolvimento de formas farmacêuticas diferentes, inovadoras e saudáveis para crianças, adultos, idosos, sempre buscando a adesão do paciente ao tratamento. Legal. Kelly Renovato. Eu sou a Kelly Renovato. Acho que para começar essa conversa, uma coisa que, falando de adolescentes e falando desse momento tão único, né? Que eu lembro que eu passei, que eu vejo meus filhos passando, e eu queria falar com a Mila junto com a Natasha também, falar sobre essa tensão mesmo, né? Eu realmente na minha adolescência eu lembro que a gente tinha picos, né, de nervoso, acho que também entra toda a parte de hormônio, e queria ver, Camila, como que foi para você, se tem algum fato que você lembra da tua adolescência ou de alguém perto de você, para usar também essa audiência sua para a gente falar mais sobre isso. Eu queria começar mesmo esse bloco sobre essa atenção. Hoje em dia fala-se muito, né, de crianças se mutilando, adolescentes querendo entrar em padrão, né, tanto da mídia da internet quanto das mídias sociais. A gente levantar essa bandeira logo no início de conscientização, e depois gostaria que a doutora Natasha falasse tudo o que acontece com o adolescente nessa parte hormonal e por que é tão complicado e por que a mãe tem que cuidar mesmo. Pode falar, Mila. Como eu recebo bastante depoimentos, por eu tratar as pessoas de uma rede social como amigas mesmo, então eu falo que eu tenho uma carga de responsabilidade muito grande, né? E vocês não têm noção do que eu recebo de mensagens de mães, e desde mães com adolescente, com crianças. Eu mesmo, na minha adolescência, talvez eu até precisava tomar um remédio, mas não é hoje tão comum essa preocupação da gente olhar igual há uns 20 anos atrás. Mas, no caso, tipo, o filho da Preta mais novo, a gente, né, viu que ele é um menino especial, demorou a gente enxergar, porque às vezes, a maioria das vezes, a mãe não quer enxergar. Eu mesmo, todo mundo aqui em casa falava assim: esse menino tem problema, né? Que a gente fala, tem probleminha. Eu, não tem. Ele não fala ainda porque ele tem dificuldade por causa disso, repreenderam ele. Mas todo mundo falava, e eu mesmo, nem sendo mãe, eu não queria enxergar. E aí o Rodrigo pegou e falou, não, vou levar ele no neuro, né? Levou no neuro, depois foi no psiquiatra para passar medicamento para ele, para hiperatividade. Ele tem o síndrome do X frágil, que acho que é o primeiro grau do autismo. E, enfim. Então é muita essa importância de estar olhando para dentro do que a criança está. Não comparar com outras crianças, mas olhar para dentro de casa, né? Dentro da nossa casa. Eu nunca pensei que a gente fosse ter uma pessoa especial dentro de casa que precisasse tomar medicamento desde muito novo, né? E aí as mães me mandam muito depoimentos de tudo que eu vivo, um pouquinho que eu mostro. E eu tenho até uma amiga minha que o marido dela é perito de crime e não está sendo divulgado, né? A Globo só ficou o dia inteiro divulgando coisas contra o governo, um tipo de morte de políticos, enfim. Mas o suicídio infantil e de adolescente cada dia cresce mais. E os depoimentos que eu escuto de mães, sabe, me ajuda, meu filho se matou. Eu não sei o que eu faço. Você imagina essa carga energética que eu recebo, porque eu falo, como que eu vou ajudar vou ajudar uma mãe nessa situação? Eu não sei nem o que eu falo, né?
Porque eu não sei o que passava dentro da casa dela, como que eu posso falar assim, calma, né? Não, eu também tô querendo tirar minha vida, porque aconteceu isso. E não foi só uma vez não, gente, foram várias vezes, foram N casos. E não é divulgado. Eu não sei se não divulgam para não aumentar, né, o índice, ou tipo assim, é divulgando e as crianças escutam e vai querer fazer também, eu não sei. Mas assim, os pais, os avós, os tios, as madrinhas, todo mundo que vive tem que começar a olhar para dentro de casa, o que está acontecendo. Hoje em dia, tipo WhatsApp, menina com 8, 7 anos já tem telefone, sabe? Já tem grupo. Eu vou falar, você pode cuspir para cima, mas a minha filha não vai ter telefone com essa idade, entendeu? Acho que até adolescente, eu não sei que tem que ter telefone, porque assim, é umas coisas absurdas que anda acontecendo por causa das redes sociais, né? As pessoas se matam por causa de um recado que ela recebia em rede social. Mas por que chegou nesse tempo? Por que chegou nessa condição? Alguma coisa aconteceu dentro de casa. Estava acontecendo ali na sociedade. Não é verdade? Então, para quem estiver assistindo a gente, começar a olhar, porque talvez seu problema está acontecendo aí dentro da sua casa e você não está sabendo o que está acontecendo. Né, doutora? Então, assim, até o ponto de chegar e contar para psicóloga, para psiquiatra, o buraco é mais embaixo, não é verdade? Ainda existe muito preconceito, né? Das famílias, dos pais, em querer entrar com alguma medicação, mas alguns casos são necessários. Não é porque vai no psiquiatra que já vai entrar com psicotrópico. Não, tem que passar por terapia, tem que avaliar, porque além dos problemas que a criança pode estar vivendo em casa ou na escola, todas as doenças psiquiátricas são genéticas também. Então, por exemplo, uma mãe com transtorno bipolar, ela tem 50% de chance de ter um filho com transtorno bipolar. Então, tem que saber o diagnóstico certo, porque a depressão bipolar é diferente da depressão unipolar. Cada uma tem um tratamento. Então, tem que procurar um profissional e parar de ser preconceituoso. E tem algum sinal, doutora, que aparece, assim, para os pais ficarem mais... A gente fala muito de ficar atento, né? Não, então, tem os sintomas emocionais, tem os sintomas cognitivos, às vezes ele não tá aprendendo direito na escola, está esquecendo as coisas, tem os sintomas físicos também, né? Geralmente a criança muito ansiosa, ela urina, ela vomita, ela chega num lugar, ela vomita, tudo ansiedade, né? Roer muito as unhas, então é só observar e levar mesmo, né? Não só que tem que observar melhor. Na verdade, existe mesmo esse preconceito, né? As pessoas vão levar no psiquiatra porque a pessoa, vamos dizer, é doido. Não tem nada disso, né, doutora? Não. Como eu trabalho na emergência do Bezerra de Menezes, geralmente eles chegam lá muito mal já, né? Não é igual o paciente do consultório, é diferente. E as crianças geralmente querem falar comigo sem os pais. Ó, que louco isso aí. E ela fala, doutor, eu quero me matar. Elas falam. Criança de 10, 12 anos. Mas por quê? Não sei, eu não consigo controlar. E a gente tem que entender isso. A mãe faz assim, ó. Tipo assim, é uma doença genética. Entendeu? Precisa ser investigado. Essa menina precisa de uma observação de 24 horas. Porque senão ela pode fazer uma besteira e vir a falecer mesmo. Realmente cometeu suicídio. Sim. Isso está muito em alta, né, doutora? Esses últimos tempos então. A gente tem, infelizmente, né? Assim, na minha época de adolescência, eu não ouvia falar
sobre isso, apesar de eu ser filha de psiquiatra, mãe e pai psiquiatra. Eu não ouvia tanto falar, mas hoje eu estou na área também, né? Mas tem demais, tá? Eu não sei, eu fico assustada, sabe? A gente quer levar informação que salva e a gente sabe que dói o coração da gente. A doutora fala assim, criança de 10 anos chega lá tentando e quer morrer. Mas é a função nossa hoje aqui. É realmente levantar essa bandeira, levar para mais gente. Às vezes muitas pessoas, igual a doutora falou, antigamente não falava, mas hoje está falando muito, né? Igual a Mila falou, que as pessoas não estão divulgando. Então nossa função aqui é realmente falar para mais pessoas, levem um psiquiatra, levem um psicólogo, não fique esperando. E o adolescente, a gente que tem filho adolescente, é tudo, faz parte da idade. E outra, né, que a gente acha que não vai acontecer nada na casa da gente. Até acontecer. Até acontecer. Não, eu acho que tem que também quebrar esse tabu, não você... é da idade, não, faz parte da idade, é por isso que ele está rebelde, por isso que está enfiado dentro do quarto. Mas eles falam mesmo, eles falam, doutora, faz 5 anos que eu tenho depressão, mas até hoje eu estava relutando, hoje eu vim aqui. Eles mesmos têm esse preconceito. Adolescente tem muito, doutora? Adolescente? Muito, tá demais. Eu não... Às vezes já tinha uma hiperatividade na infância, mas a mãe não quis enxergar, ou não viu mesmo. Muito essa questão da aceitação também, né? Eles não têm aceitação, é o bullying, é tudo isso, né? Sim. E as pessoas têm muito esse preconceito do remédio, né, Aline? A Aline é farmacêutica, ela é uma pessoa totalmente especialista nessa área. O que um medicamento correto pode ajudar hoje as pessoas, assim, está tomando remédio tão normal, vai fazer bem, né? O que hoje os medicamentos podem fazer? Já emendando, Aline, também quais são os tipos de medicamentos que podem auxiliar desde a ansiedade, lá, aqueles medicamentos que você, aqueles naturais, né? Outros tipos também, não só esses medicamentos tão pesados, né? Hoje também. Tem muitas opções, né? E tem fitoterápicos, vitaminas, às vezes falta de vitaminas também influencia, né, doutora? Muito. Então, você nunca me visitou, né? Mas assim, existe uma vitamina, o metilfolato, que está comprovada que porque assim, algumas pessoas, 50% das pessoas não metabolizam essa vitamina. Então, às vezes, a pessoa trata e não melhora. Aí você dá vitamina e ela melhora. Ela, em conjunto com o antidepressivo, ela potencializa ele e fica bem. Né? Outra coisa, o exercício físico também está comprovado que ele é um tratamento para depressão. Então, não adianta você pegar e dar um atestado e afastar a pessoa, que ela vai ficar em casa, vai ficar mal. Às vezes a pessoa não tem a capacidade de reconhecer isso, né? Hoje, por exemplo, eu atendi ela falou, doutora, eu quero um atestado que eu estou apta a voltar a trabalhar. Eu falei, mas você melhorou? Ela, não 100%, mas eu não quero ficar em casa. Eu estou me sentindo mal. Eu falei, então você vai trabalhar. Ótimo, né? Porque realmente é bom trabalhar, sair, fazer atividade física, não é musculação, atividade física está comprovado que trata a depressão. Legal, Aline. Então, a falta de vitamina D também está totalmente ligada à depressão. Existem diversos estudos que demonstram isso. E lá na farmácia eu me preocupo, como eu disse no início, em fazer formas farmacêuticas que qualquer criança de qualquer idade ou qualquer idoso que tenha dificuldade em deglutição consiga usar, né? Então, o pirulito, a gente tem, por exemplo, o pirulito de cerenzo, que é um fitoterápico natural, que ajuda muito na ansiedade, na modulação do cortisol. Lógico que sempre com a prescrição médica, né? Mas hoje existem muitas diversidades de ativos que tudo em conjunto, né? A atividade física, a terapia, o médico, todo esse conjunto ajuda muito, né? E faz toda a diferença. E a diversidade de formas farmacêuticas. Então, não consegue deglutir? Pode ser um pirulito, uma gominha, um drops, um chá,
né? Então, o que eu procuro sempre buscar é isso. Não adianta nada ir no médico, passar um remédio e a criança não conseguir usar. Então, o que a gente pode fazer para que essa criança ou esse idoso consiga ter adesão ao tratamento? Legal. Show de bola. E agora, quando a gente fala muito de adolescente, é interessante porque o adolescente, a gente tem, e é verdade, a gente teve todos esses adolescentes. Ah, obrigado. Me deram com a letra maior, agora eu vou tirar por isso, você entendeu agora? Gente, mas ela me criticou, meu amigo doutor Danilo Ferraz. Deram um papelzinho quando eu com a letrinha pedi o pequena, óculos, coitado. ela me criticou, mas que estava ali, a letra estava menor. Você viu, né, Aline? Me defende. Tá, quando a gente fala de adolescente, é sempre muito complicado, porque o adolescente, isso que a doutora Natasha acabou de falar, muitas vezes ele está baixa autoestima, ele tem é a escola, é o bullying, nós falamos aqui também anteriormente. Doutor Danilo Ferraz, como é que a gente faz quando um adolescente tem essa questão da baixa autoestima e a hora de uma adolescente fazer realmente uma cirurgia, até que ponto isso realmente quando o médico fala assim, realmente tem que fazer nesse adolescente, numa criança, que também a gente sabe que você também faz a cirurgia de orelha de abano, né, outras cirurgias também. Queria que você comentasse isso, porque a baixa autoestima, ela é fator preponderante para um diagnóstico de depressão no futuro. Legal, doutor? Por favor. E eu queria perguntar também quais as mais que você tem, que você faz, e qual idade, a partir de que idade que pode fazer, para os pais já ficarem atentos e já ir resolver isso para não ficar com menos esse problema, né? Eu vou falar aqui um pouco do que é mais comum, que existem várias cirurgias que podem ser feitas, mas o que a gente mais vê hoje em dia, na primeira infância ali, 6, 7 anos, que seria a orelha em abano, né? Então a gente vê muito no consultório. Nessa idade ainda os pais já preocupados, alguns pais já preocupados, mesmo ainda sem ter o bullying na escola, eles já querem operar para evitar. Alguns pais passam para saber a idade que se opera, então orelha em abano a partir dos 6, 7 anos, quando a orelha já está formada, a gente pode fazer algum tratamento cirúrgico. E alguns pais vão e falam, eu tenho que operar. Eu falo, como é que está na escola? Está sofrendo bullying? Ele chega em casa e comenta alguma coisa. Alguns pais falam, não, ainda não falam nada, os amiguinhos se dão bem, não tem problema ainda, mas eu não gostaria que ele tivesse. Então, é uma opção de fazer o tratamento cirúrgico antes de que aconteça. Tem pais que querem esperar um pouquinho, para ele começar a perceber que incomoda a criança, e aí a gente faz a cirurgia também. De qualquer forma, antes de 7 anos não é recomendado fazer a orelha em abano. Então essa seria a mais comum na primeira infância. Depois a gente vai passar para o período de adolescência, e aí nós vamos ter uma divisão entre sexo masculino e sexo feminino. No sexo masculino, o que a gente vê mais é a questão da ginecomastia, que é o aumento da glândula mamária masculina, que pode acontecer em alguns meninos, ali a partir dos 14, 15 anos, devido à alteração hormonal e tudo mais. Depois vai ter um outro pico, depois dos 18 anos, quando começa às vezes a usar algum tipo de entorpecente, ou começa a usar aqueles hormônios para aumento de massa muscular, né? Que aí as chamadas bombas, mas não é o foco. Seria mais para quando acontece isso, o menino começa a se sentir mal. Então o que os pais têm que observar caso ele não expresse esse tipo de dificuldade que ele está tendo? Vai para o clube, não tira a camiseta, vai jogar bola, não tira a camiseta, ou então começa a usar uma camiseta apertada por baixo, ou somente camisetas bem largonas, para que isso não apareça. Mesmo dentro de casa, não fica sem camiseta no meio dos familiares. Então isso são sinais que alguma coisa está errada, né, doutor? Alguma coisa está errada. Então, aí, nesse caso, quando os pais observam isso, aí eles procuram um atendimento, e aí pode ser feito tratamento cirúrgico ou não, porque alguns casos são passageiros, mas quando é necessário, um procedimento também bem tranquilo e resolve muito bem. Você vê que muda o semblante, né, da criança, né, ou do adolescente. E na questão das meninas, hoje em dia, com as redes sociais, o Instagram, a Mila vai saber falar muito mais do que eu, tem muita exposição, né?
Então ela vai ver uma menina lá de 20, 22 anos fazendo selfie na praia, apertando os braços de cima para baixo, com um colo de mama enorme, bonito, e ela de repente olha, ou ela ainda não desenvolveu, não está na fase de desenvolver, ela ainda vai desenvolver, mas na cabeça dela já teria que estar com aquele tipo de corpo, então ela já começa com um pouco de depressão, ou realmente ela tem menos mama, ela não tem uma mama tão grande, e aquilo começa a incomodar. E aí ela vai procurar aumento mamário com prótese, enfim. E também a questão da lipoaspiração, que ela vai ver corpos esculturais e vai falar, mas eu não consigo ter isso, então eu quero fazer algum procedimento para melhorar. Importante lembrar que nas redes sociais nem tudo é verdade, né? Eu mesmo operei uma menina que é digital influencer, ela é de Barretos, fiz uma lipo, e uns 4 meses depois ela postou uma foto de biquíni. Eu mandei uma mensagem para ela, falei, nossa, mas que resultado que a gente conseguiu, estamos de parabéns. Ela falou, não, doutor, o resultado tá bom, mas aqui tem Photoshop. A pele lisinha, a cintura desse tamanho, um bumbum enorme. Então assim, tem limitações do procedimento cirúrgico. E o Instagram ou a internet, ela mostra resultados que não são reais, né? E isso deixa os adolescentes hoje em dia, eu acho, muito mais ansiosos do que na nossa época. O homem, na questão de hormônio, enfim. Então a gente tem que estar realmente muito atento a esses sinais para poder atuar o quanto antes, trabalhando, se for o caso de fazer colocar uma prótese, esperar a idade correta, que não tem uma idade ideal. A gente vai ver quando foi a data da primeira menstruação, quanto tempo já passou, se ela já está com o corpo formado. Existe uma classificação do desenvolvimento mamário para a gente saber se já chegou no final, como que é a mãe, como que é a avó. A gente fazer o estudo para ver se realmente dá para pôr a prótese um pouco mais cedo, aí com 16, 17 anos, ou se a gente vai esperar um pouco mais para melhorar isso daí. Porque é muito complicado, né, doutor, essa questão das amizades, da própria rede social, como você está dizendo. Eu acho muito importante fazer. E o mais importante. E para os pais, assim, faz mesmo. Eu fiz a cirurgia de orelha, eu era super traumatizada. Eu fiz a minha filha com 6 anos, eu não queria que ela nunca na vida ela sentisse o que eu sentia. Porque a Lara, eu fiz com 6 anos, ela fala, mãe, ela até não entende, porque ela nunca sentiu. Aí as pessoas, você tem que começar a deixar ela sentir. Eu não queria que ela sentisse. Mas é uma opção minha, como mãe. Eu achava que não tinha necessidade. E a dela era exatamente igual a minha. Mas eu acho importante. Uma coisa ruim, né? Na orelha abano, tudo bem. Eu não tinha dobra. Era tipo lisinho. Mas a orelha abana, quando faz nessa idade, realmente não percebe. Nos adolescentes, tanto na ginecomastia quanto na prótese de mama, na lipo, é importante associar o tratamento, porque às vezes não vai ser a cirurgia que vai resolver os problemas psicológicos dela. Ela vai tem muita gente que busca, né? Ela vai buscar aquilo, ela coloca uma prótese, por exemplo, fala, tá, mas agora eu quero uma lipo. Ah, mas agora eu quero ser mais alta. Ah, agora eu quero cabelo loiro. Ela tá procurando alguma coisa. Agora que leva a foto e fala, eu quero ficar com os peitos da Sabrina Sato, né? Que é igualzinho, e depois não ficou, e fala, mas eu falei pra você que eu queria igual, né? Exatamente. Não entende que são corpos, enfim. É a preocupação com a internet. Sociedade, né? A preocupação com a internet é tão importante desse mundo de Instagram, né? Agora, antigamente era Face, agora é Instagram. E foi um dos motivos por isso que eu convidei a Damares para estar aqui. Eu até me assustei um pouco quando tive uma conversa com a Damares lá no nosso escritório, porque ela viu até, acho que ela olhou no meu semblante a preocupação que eu fiquei, porque daqui não sei quanto já está funcionando a lei do direito digital, né? Ela vai entrar em vigor mesmo, na realidade, de proteção de dados pessoais, em agosto do ano que vem, de 2020, mas ela já está no período de adaptação, que eles chamam de vacácio legis. Né? E aí a gente entrou num assunto interessante, que é essa coisa que a Mila falou, eu estou arrependido, viu, Mila, de ter liberado o celular para o meu filho, é que essa coisa, às vezes, de a gente trabalhar, vou liberar para falar, a gente tinha que ter dado outro jeito. A Damares me falou um negócio lá no escritório, que é assim, se um filho meu, ele faz alguma coisa errada com esse celular, comete
quem vai pagar? Eu e a Kelly, entendeu? Porque hoje vai entrar essa lei pesada. Então, se ele faz um bullying com alguém, se ele comete alguma coisa dentro do ambiente de escola, que depois a Silmara pode comentar isso aí também, que acontece no dia a dia, que não deve ser fácil trabalhar com os adolescentes também. Eu queria que você falasse, Damares, sobre isso, a questão da internet dentro das nossas casas, dentro dos nossos celulares, o que pode impactar para nós aí, em termos até de processo, problemas com a justiça, tá bom? Bom, é que na realidade a internet, ela é um mundo novo, né? Antes nós preparávamos os nossos filhos para o mundo real, para irem para a faculdade, para trabalharem. Agora criou-se um outro mundo, além do nosso mundo real. E até 2014, mais ou menos, ele era como se fosse terra de ninguém, sem nenhuma regulamentação, sem nada que pudesse ser cobrado na internet. E aí em 2014 nós tivemos a primeira edição da lei, que é o Marco Civil da Internet, que ele regulou as bases sobre privacidade, sobre a parte de neutralidade da internet e também sobre a liberdade de expressão na internet. E como consequência disso, nós tivemos agora a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que, além de tudo, ele serve para que o nosso avatar, vamos falar assim, uma palavra conhecida, né? O nosso avatar espelhe a nossa realidade. Porque muitas vezes o que nós postamos não é a nossa realidade. E eu acho que esse ainda, pelo que eu tendo visualizando mais ainda, com relação às crianças e aos adolescentes, é que eles ainda não têm tanta maturidade de perceber que aquele mundo, ele não é o mundo real. Então, o que ele vê? Ninguém vai postar na internet o dia que você está muito mal, ou que você fez uma besteira. Você posta coisas boas. Então, o que os adolescentes eles costumam ver? Só coisa boa, coisa boa, coisa boa, e a minha vida é uma porcaria. Então, como está todo mundo feliz e eu estou infeliz? Né? Então, esse discernimento, e isso leva até alguns cometimentos de crimes, entre aspas, né? Como divulgação indevida de imagem, como o cyberbullying também, que ele é muito sério hoje. Por você ver, assim, nós temos uma especialidade do direito que surgiu nos Estados Unidos, chamado direito do esquecimento. E ele surgiu exatamente por conta dos adolescentes, que postavam coisas, quando adolescentes, na internet, absurdas, e isso fica gravado na rede. E quando eles iam procurar emprego, o futuro empregador googava, né, que é um verbo novo agora também, googavam eles e viam, nossa, mas você postou uma foto com a suástica do Hitler, por exemplo. Né? E ele era adolescente, ele nem estava pensando nisso aí. E esse direito de esquecimento é o direito que nós temos de ser esquecidos. De verdade, nossos atos, quando a gente não tinha internet, saía no jornal hoje, amanhã, dali a pouco ninguém mais via. E aí, com a internet, isso se perpetua no tempo. Então, às vezes, isso influencia ainda mais a criança. No Brasil, um caso emblemático do direito de esquecimento foi de um estudante da USP, alguns anos atrás, se não me engano, um japonês, que ele apareceu morto boiando na piscina da USP, né? E aí investigaram vários outros estudantes que estavam junto com ele, e um desses estudantes, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, só que um desses estudantes investigados, que pseudo-participação, ele foi absolvido, porque ele não estava nem lá no local. Só que quando ele se formou médico, todo lugar que ele ia trabalhar, as pessoas colocavam o nome dele na internet, aparecia ele linkado no crime, como ligação no crime do menino na USP. E ele foi o primeiro caso no Brasil que entrou-se na justiça com o direito do esquecimento. O Google teve que tirar? O Google tira. Você não pode apagar dos jornais, isso não tem condição, mas você apaga dos mecanismos de busca. Entendi. Então, porque hoje tudo é perpetuado. Por mais que isso suma, ele não vai sumir. E isso está trazendo muitos problemas para os nossos adolescentes, porque a pseudo-privacidade que eles acham que tem na internet e não tem,
porque não tem privacidade. Seu IP fica registrado, tudo que você faz fica registrado. Se você cometer algum crime, os seus pais serão responsabilizados, né, sobre o que um adolescente faz, porque ele é menor de idade. Responsabilidade civil, responsabilidade penal. É do pai. Todo do pai. Do pai. É legal, né? Tipo, Deus perdoa, mas a internet não, né? Não perdoa mesmo. E é engraçado assim, né? Que você, às vezes, a gente não pensa, né? Que isso vai ficar lá pro resto da vida, que né? tema E aí vai importante, ter né? que pagar para algum advogado e você vai ter muito mais fácil, de repente, prevenir, né, doutoras? Então, se você não cuida muito do seu filho, vai que ele faz uma besteira. O trabalho que dá para tirar aquilo dali. E eu acho também uma coisa assim muito difícil é que eles não têm maturidade para lidar. Porque do mesmo jeito que vem elogio, né, a Mila pode falar muito bem, vem crítica. Então se a pessoa não tem essa maturidade, na adolescência é muito mais crítico que elogio. então, e aí ele não tem, aquilo acaba Muito com ele. mais, Ele está muito expondo, mais. mas não tem a capacidade de... É difícil. Porque você não Silmara, tem coisa que acontece. Nossa senhora, meu Deus do céu. É muita coisa. Silmara, nesse contexto, nós estamos abordando muito aqui a questão do adolescente, ele dentro da escola, com a família, essa relação do bullying, o vestibular também que está ali para chegar, que é uma pressão. Esse dia eu estava lá em São Paulo no curso, eu achei muito interessante. Um menino que lançou recentemente agora, Aline, uma coisa que chama Conexa Saúde. Ele lançou, ele com 13 anos ele começou a criar startup. Ele nunca foi estudou. Porque essa é uma coisa mais da nossa época, e hoje eu percebo os nossos filhos ainda com essa pressão muito grande do vestibular, né? Como é que funciona hoje, você que está dentro desse âmbito, desse contexto, o que tem sido feito onde você trabalha para tentar amenizar isso e trazer para a nossa realidade e tentar um futuro melhor? Bom, eu estou vendo desde o outro bloco, que eu cheguei mais cedo e fui acompanhando um pouco da fala dos profissionais que estiveram aqui, e eu noto um olhar meio desesperado das pessoas para o nosso dia a dia, para o cotidiano e para as características que o mundo tem hoje. E eu vejo os pais, quando a gente promove alguma palestra na escola para falar a respeito de cuidados com seus filhos, eu vejo pais chorando, sem saber como cuidar melhor desse filho, como preparar melhor esse filho para esse mundo, com todas essas características. Mas tem uma luz e a gente precisa falar sobre ela para que isso não fique tão assustador. Se o mundo muda, nós precisamos mudar a nossa forma de nos relacionar com esse mundo. Eu me lembro que mais de 20 anos atrás eu fiz um curso com uma profissional americana que veio divulgar a inteligência emocional aqui no Brasil. E eu me lembro que naquela época ela descrevia em detalhes tudo que nós estamos vivendo hoje. Ela falava, o mundo está mudando numa velocidade acelerada demais para que a gente possa digerir isso emocionalmente. Isso vai refletir em muitas doenças emocionais. A gente vai ver números alarmantes. E ela foi descrevendo. Ela falou assim, gente, mas calma. Do mesmo jeito que as coisas acontecem, a gente vai ter que reaprender a lidar com esse mundo e procurar reinventar o nosso olhar. E a educação, ela tem essa missão. Hoje eu trabalho em projetos onde a gente, desde cedo, pega a criança para reeducá-la para o olhar com relação a esse mundo que ela vive. Porque hoje não adianta só você aprender e estar super preparado para um vestibular. Se você tiver uma crise de ansiedade na véspera da prova, se você entrar em depressão com medo dessa fase de mudança, se você ficar desesperado por ter que escolher. Então, onde que a gente poderia repensar? Educar as crianças e os jovens para aprender a se olhar, perceber o que está se passando com eles e lidar de uma forma mais saudável com isso. E falando assim, parece um sonho, mas é muito trabalho. Nós precisamos pensar que da mesma forma como nós não nascemos sabendo ler e escrever, a gente não nasce sabendo lidar com o mundo e com as nossas emoções, mas nós podemos aprender.
aprender a olhar para a gente, a olhar para o cenário que está ao nosso redor de uma forma mais crítica, filtrar o que é saudável e não saudável. Eu sempre comento muito com os alunos o seguinte: se você chegar na sua casa, abrir o refrigerador e tiver um alimento estragado, você vai consumir? Aí eles param, pensam, não, por que você não consome? Porque isso vai me fazer mal. Só que a gente faz esse mesmo alerta e para pensar sobre os pensamentos, sobre os noticiários, sobre aquilo que a gente consome da internet, das redes sociais. A gente faz esse filtro. Está sendo saudável ou não saudável para mim? Está me fazendo bem ou fazendo mal? Então, eu acredito que a educação tem que passar por uma reformulação para que a gente possa entender que capacitar e preparar uma criança e um jovem para o mundo vai muito além de só os conhecimentos ou só a questão de preparar para um vestibular. É só uma parte que eu estava vendo uma pesquisa esses dias atrás, que em torno de 64% das crianças de hoje vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Legal isso aí. Então a gente não sabe nem assim qual é esse futuro. E uma outra pesquisa também, um vídeo do TED que eu estava vendo, que a nossa geração já é uma geração que vai parar de trabalhar mais tarde. E que tem-se previsão de que uma pessoa possa ter até 5 profissões durante a vida. Então ela pode começar sendo, sei lá, psicóloga, depois ela vai começar a trabalhar com moda, aí ela vai trabalhar com... Isso é o normal, porque a informação ela vem muito rápida. A Mila não sabe isso aí não, né, Mila? Esse negócio de trocar de profissão, né? E essa informação ela vem muito rápida e ela vai se entrelaçando uma a outra. Então eu acho extremamente positiva essa visão da mudança da educação, porque é um mundo que vem vindo e nós não temos como sair dele. E a gente não consegue desacelerar o mundo e não consegue deletar dele essas situações. Então nós precisamos nos reinventar. Não adianta negar, na né? educação. Falar, não está acontecendo, eu não quero, né? E também eu acho que isso que você está falando, nossa, muito bacana, porque também não adianta a gente pegar e falar, vou numa escola tradicional, que trabalha de forma tradicional. O mundo não está mais tradicional. Então tem que estar uma escola igual você está falando, que está preparada e preparando as crianças para esse futuro, né? E preparando os pais, porque os pais também não estão preparados, que a gente vê isso realmente. Eu acho que a escola e família têm que se unir, porque se os desafios do mundo são grandes, sozinhos nós não vamos conseguir. Então nós precisamos nos conectar e realmente é missão-tarefa. É uma missão que a sociedade tem que abraçar, a família tem que abraçar, a educação tem que abraçar, a escola e juntos para transformar essa realidade. E tem só um ponto mais que eu gostaria de colocar, que é o seguinte, para a gente enxergar a luz no meio desse cenário. O mundo vai mudar e muitas coisas vão acontecer que são riscos para os nossos filhos. Mas se nós educarmos eles para serem mais seletivos, mais críticos, conseguirem filtrar o que tem de saudável e não saudável, ele não só proteger, mas ensinar. O problema hoje em dia é que a mãe está tão, assim, eu recebo ponto, ai, nossa, que lindo você criar sua filha no meio da areia, entra no rio Tietê, ai, que lindo, tipo assim, eu fico passada com ai, meu Deus, sua filha já tem que comer açúcar, tipo assim, é umas coisas que eu fico impressionada. Descalço. Eu fico impressionada delas ficarem admiradas. Ô Mila, a gente, na nossa época, a gente tomava leite com Toddy. Então, assim, é uma disso, né? gente, sobrevivia, né? Não. E outra, né? E assim, cria o filho dentro de uma bolha que, como diz, o primeiro trauma que o filho for ter na rua, fora de casa, primeiro em alguma coisa, sabe? A Betina cai a primeira vez que ela caiu, ela caiu, eu falei, levanta. Ela nunca chorou. Eu lembro como se fosse hoje o primeiro tombo dela aprendendo a andar. Foi, levanta. Ai, imagina, tadinha, deixa eu pegar ela. Ai, minha filhinha. É o que a maioria das mães fazem. Entendeu? Cria o filho numa bolha, aí depois vai para a escola, começa a ter, mas a minha mãe, meu pai, super protege, super homem, você tá entendendo? Aí vai para o mercado de trabalho,
sabe? Começa a receber, aí não sabe ter chefe, não sabe ter patrão. Por quê? Porque os pais, e hoje em dia, eu acho que também tem muitos pais que tem pais que não dão atenção e tem uns pais que super protegem porque trabalha muito e quer dar tudo pro filho, quer comprar tudo, quer dar tudo, que hoje em dia a maioria das pessoas, assim, tem as pessoas que não tem tanta condição financeira e tem as pessoas que têm muita condição financeira, mas mesmo os que não têm, quer dar tudo pro filho, né? Porque a gente não teve. Não é porque eu não tive tudo na minha infância que eu com 7 anos de idade eu vou dar um celular para a Betina. Entendeu? É o meu ponto de vista. Eu acho um absurdo uma criança ter um telefone. Eu acho um absurdo. Eu acho que para mim telefone a pessoa tem que ter quando ela trabalha. E ponto, né? A guerra lá em casa foi as Minas da Preta, sabe? Porque quer dar tudo pro filho. Isso não é questão de amor. Se dá um telefone pro filho. Porque lá todos os meus amiguinhos da escola têm, mas vocês não são todos. As pessoas não entendem, né? Até entra no lado da doutora Luci. O sexo até, né? A internet, você fala, coloca sexo para você. Que mundo que abre para uma criança de 10 anos, de 5 anos, de 6 anos. Eles não são tontos, eles são inteligentíssimos, né? A dona Luci pode falar para nós, né? E como que é se hoje uma criança tiver muito acesso a isso antes da hora? Porque tudo tem hora, né, doutora? Eu queria complementar um pouquinho falando do outro bloco que a psicopedagoga falou, eu achei muito legal, queria dar uma fechada. Na verdade, isso tudo que eu estou escutando aqui, complemento com uma parte que ela falou, e a gente esquece que dar muito é porque você está tentando substituir o carinho que você não dá, que você não tem tempo. Verdade. Geralmente, a criança quando chega, o adolescente quando chega no consultório com problemas, o pai delega para a escola. Quando não, tem babá ou tem empregada que era babá e continua até hoje, até na adolescência, até adulto. E dá tudo que pede. Então a criança, a adolescente de hoje, a maioria, eu digo esses que estão numa situação melhor, tá? Não é o caso do que ela atende no Bezerra, que é uma classe de menos poder aquisitivo. Mas existe uma confusão hoje de valores, uma troca de valores. E isso tudo vem de uma única coisa, falta de carinho. Os pais, é lógico, nós estamos num novo mundo, depois que a mulher entrou no mercado de trabalho, eu escuto muito isso, mas eu não posso. Você acha um tempo? Eu falo que meia hora bem vivida com esse filho vale mais do que as 8 horas que a babá ficou. Se você pode ficar meia hora, fique meia hora. Não dá mamar com o celular, ok? Ou não brinca com o celular. Celular não é para criança brincar. Então hoje a gente tem um monte de coisa, essa tal dessa tecnologia, e existe tudo que vocês falaram, ainda tem uma coisa a acrescentar do celular, da TV. Existem estudos, já vários estudos. Eu faço parte de um grupo de estudos de sexualidade, onde a gente tem um urologista, ginecologista, 2 psicólogos, 3 comigo, e uma pediatra que só cuida de adolescente. Ela fala que tem vários estudos já comprovados que a distância, a tela para criança causa muito problema no futuro, problema de visão, problemas até mentais, já tem coisas comprovadas. Então a gente acaba não ligando tanto para isso, pensando só no conteúdo, mas tem também o problema da saúde. Então, se você puder segurar um pouquinho, porque o que acontece? A mãe trabalha, você chega em casa, você coloca a criança, você quer conversar um pouco, você coloca a criança para ver TV.
ela está te dando um pouquinho de sossego. Agora, falando agora da minha área, eu dei uma fechada nisso tudo que a gente falou aqui, né, que vocês falaram, do desenvolvimento tecnológico, tudo que está afetando, e que para mim é o sentimento, o maior buraco que fecha isso. Da parte de sexualidade, o que me encantou e que eu procurei é justamente a sexualidade ao início de tudo. Então, por exemplo, quando os pais têm dificuldade, eu estou inclusive com um projeto desenvolvendo, talvez para o ano que vem, de educação sexual mesmo, de grupos de educação sexual, porque os pais não tiveram essa facilidade e essa educação. Então, quando a criança vai para a internet, tem acesso a tudo, aí cabe o cuidado dos pais, né, em estar seguindo essa criança, esse adolescente. Tem de tudo para ver. Agora, se você já conversou com o seu filho em casa, e que idade, né, que é o que a gente colocou na matéria desse mês? Não tem idade. Responda quando ele te perguntar. E se ele não perguntar, quando ele vem, ele já sabe tudo, porque na escola fica sabendo de tudo. E na internet. Não joga para a escola vai dar a parte biológica, vai dar um pouco, mas mesmo que você ensinar errado, o que o pai ensina, o que a mãe ensina, é muito mais tranquilo. Ele vai ter um entendimento. A hora que o coleguinha vier falando um monte de coisa, ele já ouviu, então não é novidade, não vai deturpar. E essa dificuldade os pais realmente têm. A maioria eu já atendi de primeira consulta, porque normalmente adolescente e criança a gente atende primeiro os pais, para depois ter o contato com a criança, adolescente, onde depois da explicação de como é o tratamento, a mãe virou para mim e falou: acho que eu estou precisando vir aqui. Então, assim, é claro, é difícil a gente falar de uma coisa que a gente não sabe. E é básico, a educação sexual dá início em tudo isso aqui que vocês falaram. A menina que vai procurar cirurgia plástica, a não ser a corretiva, é lógico, mas hoje as meninas já querem colocar seio com uma idade que é um absurdo, mas elas querem um corpo perfeito. Isso tudo vem de casa. Entendi. Isso tudo vem da base. Legal, dona Lucia. Pessoal, eu vou ter que chamar quem quiser fazer uma pergunta, as perguntas aqui, que nós já estamos chegando ao fim. A transmissão da internet terminou? Ainda tem tempo ainda? O Instagram está terminando, então o pessoal que está no Instagram daqui a pouco já está acabando. E quem quiser fazer alguma pergunta, nós estamos à disposição por aqui. Enquanto eu vou fazer a pergunta ali, Aline, eu queria só fazer uma pergunta para você. Você observa que houve um aumento de número de medicamentos para adolescentes? Você tem isso? Consegue ver se as pessoas estão... Que até então a gente era muito adulto que era tratado, ou a criança, né? Até se a gente prestar atenção, não tem roupas para adolescente, né? Parece que fica assim, quando você tem um adolescente, você sabe disso. A roupa, esse dia eu fui comprar, o Dario está com 10, já tem roupa que não cabe nele, e aí já tem que comprar de adulto. O remédio está assim também, lá algumas fórmulas, ou você percebe que já está tendo já existe o paciente adolescente? Eu percebo que não existe nada específico, mas existe um aumento da busca dos pais por algo, principalmente ligado à ansiedade. Ansiedade, eu recebo lá muita pergunta, muita mãe principalmente, querendo conversar sobre algum fitoterápico, algum ativo que ajude na ansiedade desses adolescentes e também na parte de melhora de foco, concentração para estudos e etc. Legal. Isso aumentou muito, mas não existe nada específico para esse público, é o que você falou, fica um meio termo, né? Um meio termo, né? E não tem, mas a busca aumentou muito. Show. Alguém quer fazer alguma pergunta da plateia? Com esse tempo, tudo bem com a senhora? Que bom que a senhora veio aqui, viu? Obrigado, viu? Tudo bem? Ninguém mais? Os adolescentes? Ninguém quer saber mais nada de adolescente?
Eu tenho mais uma pergunta, ninguém vai fazer, eu vou fazer, Kelly. Posso, Kelly? Posso? Então tá bom. Então falou. Silmara, quero fazer uma pergunta para você. Como é que consegue perceber que na escola que não está indo bem, e o que vocês fazem para tentar, um adolescente está lá enroscado, e assim, se existe caso também que estava indo muito mal e depois da intervenção foi tudo bem, que teve uma história queria um case de sucesso, sabe? Por exemplo, assim, um cara que no primeiro colegial todo mundo falava que esse cara ia dar tudo errado, entendeu? E aí, através que vocês conseguiram monitorar isso, e esse cara passou num vestibular de medicina, existe, ou sei lá, outra coisa, existe esse case? Existe o tempo todo. O que acontece com a realidade da escola hoje? Os jovens são muito isolados, eles vivem o seu próprio mundo, eles têm a sua própria programação, o seu próprio horário, tudo é muito individualizado. E a escola ainda é um ambiente onde obrigatoriamente ele vive o coletivo. Então lá ele tem que conviver, ele está numa sala, e acho isso super importante, porque às vezes aquilo que passou desapercebido até na casa, lá na escola aparece, e a gente chama os pais, orienta, pede para que busque profissionais e ajuda quando necessário fora de casa, porque muitos jovens já estão isolados no seu quarto, já faz a refeição lá, já fica lá o tempo todo. Eu falo que é quase que uma caverna, né? E a escola é o coletivo, lá ele tem que conviver, e as pessoas percebem. Nós nos atentamos a observar esses sinais. Mas, por exemplo, a parte do SUS, né? Das pessoas mais simples. Hoje a gente não consegue, por exemplo, fechar um diagnóstico de retardo, de déficit intelectual, por exemplo, pela escola, porque os alunos são empurrados. Ele só não passa de ano se ele faltar muito, mas ele indo, às vezes a pessoa acabou o ensino médio, mas não sabe nada, não sabe nem escrever, não sabe ler, não sabe nada. Então, isso é muito triste. Eles são obrigados a serem passados. É uma dura realidade. E a gente não consegue fechar o diagnóstico, aí chega lá pra gente, não tem diagnóstico, não tem nada. Doutor, ele acabou a faculdade. Não, ele estudou, mas não sabe ler isso. Não, então quando chega uma criança, na escola a gente já não avalia essa parte. Né? Existem testes, né? Isso, na escola, na verdade, tudo que pode ser dado suporte dentro da escola para observar, viu que precisa de uma atenção diferenciada, é feito. Quando se percebe que é algo além, é orientado a família a buscar os profissionais fora da escola para que ajudem e para que a gente recupere. Para ter um diagnóstico, senão... Exatamente. Só que, infelizmente, na rede pública, a gente nem sempre tem essa realidade. Demora demais as consultas e a criança fica sem diagnóstico a vida inteira. Infelizmente. Bom, eu tenho que mais uma vez terminar esse bloco. A gente bateu o recorde de mais uma vez de audiência. Obrigado, né, Mayara? Sucesso absoluto aí. Com certeza, o fato de ter profissionais como vocês aqui, a gente ficaria mais tempo, né? Porque é uma ansiedade de falar, porque a gente vê muita coisa que a gente poderia fazer. E ficou alerta muito grande. Eu acho que nós conseguimos esse impacto de fazer isso. Eu queria que vocês terminassem agora, doutor, deixasse seu recadinho final, depois a Silmara, a Mila, a dona Lucy, todo mundo deixasse mais aquele recado final para a gente poder, dentro da área de cada um, e o que a gente está levando daqui desses 2 dias de projeto Crescer e Evoluir. Acho que o recado final que fica, pelo menos da minha área, é tentar observar esses sinais de descontentamento com o próprio corpo, para ver se é uma cirurgia que vai resolver ou se a gente vai partir para um outro tipo de tratamento. Mas está observando em todos os aspectos. Essa é apenas uma parte dos aspectos que tem que ser observados para a gente poder tratar essa criança, esse adolescente corretamente. Ok. Obrigado, doutor. Silmara, por favor. O meu recado final é que se o mundo muda, a gente também precisa mudar. Inclusive a forma de acompanhar e preparar nossos jovens, né? A educação precisa se rever, a família precisa se rever, e a gente precisa olhar capacitá-los para enxergar a oportunidade
diante da mudança, porque hoje às vezes eles se desesperam e não vem saída e adoecem. E se a gente mudar a forma de prepará-los, talvez eles vão criar o futuro, eles vão inovar, eles vão construir, vão romper barreiras. Então nós precisamos olhar com esperança para o futuro também. Obrigado a participação, viu, Silmara? Mila, por favor. Ela falou tudo, tirou as palavras da minha boca. Eu acho assim que a gente, a partir do momento que a gente muda, começa a olhar para o outro, enxergar, olhar com piedade, tudo pode transformar, né? Não é só querer dar tudo, ou querer passar a mão na cabeça, ou achar que está com problema, sendo que o problema talvez a maioria das vezes está bem dentro de você, que você está fazendo com a sua família e você não está enxergando. É isso aí. Obrigado, Mila. Dona Lucy? Eu deixo aqui um conselho para todos, pais ou não os pais que podem ter sobrinhos. Conversem. Hoje o problema de todos é a comunicação ou a falta dela. Então, a falta de comunicação em todos os âmbitos, a sexualidade, em qualquer outro, em todos aqui. Conversem com seus filhos, que eu tenho certeza que é um caminho para ir bem na escola, para se dar bem futuramente na sua profissão. Conversem com seus filhos. Esse é o meu recado. Damares, por favor. O meu recado é em complemento a todos eles, né, todas as falas, é o entender que nós temos um mundo real para viver e que nós não podemos proteger os nossos filhos o tempo todo. Então eu acho que na minha humilde opinião, que a nossa missão como pais, como educadores, como pessoas no mundo é ver essa nova geração vindo e fazer com que ela consiga se autodefender e não que nós sejamos os escudos dela, porque já pensou se tudo que nós fizéssemos na vida desse certo? Ninguém ia crescer, ninguém ia aprender. Então nós temos que nos arriscar, entender que entre desistir e fracassar, é melhor fracassar. Porque você foi até o fim, você lutou até o fim, e você não desistiu antes. Não desistiu da sua vida, né, com o suicídio, ou não desistiu de ser feliz, não desistiu de sonhar. Então, eu acho que essa é a nossa missão como seres humanos, além de pais e professores, é trazer essa geração do erro, ao erro, ao acerto e ao recomeço. Que a cada manhã Deus nos dá um novo dia para que a gente possa recomeçar. Legal, Damares. Obrigado, doutora Natasha. Eu queria deixar uma mensagem para os pais que olhem para os seus filhos com amor de pai e mãe, sem preconceito em relação à saúde mental. Prestar atenção e encarar e cuidar. Faz parte. Se a saúde mental não estiver em dia, nada vai dar certo. Nada dá certo. Obrigado, viu, doutora, sua participação aqui. Aline, por favor. Eu que agradeço. O que eu quero deixar é tratar a pessoa de forma mais personalizada. Eu vejo muito ali no meu dia a dia tratamento generalizado, né? E hoje tem muitas opções. As pessoas precisam mais serem olhadas como única, né? Cada ser humano é único e necessita de cuidado único. Então, eu vejo isso. Falta mais personalização, cuidado, individualização. Obrigado, Aline, a presença. Obrigada a vocês. Kelly. É só agradecer mesmo todo mundo e obrigado por vocês estarem aqui, por a gente estar levando informação que salva. Eu tenho certeza que é muita coisa que a gente falou aqui que dá um clique numa mãe, dá um clique num pai, num tio, numa pessoa que está precisando escutar. É só isso mesmo. E a palavra do crescer e evoluir, se existe uma palavra, é observar. De tudo o que a gente falou nesses 2 dias, nesses 6 blocos, foi observar. Observar os nossos filhos, observar a nossa família, porque eu acho que está faltando esse olhar. Então hoje a internet, a nossa vida corrida, está faltando o olhar mesmo atento e cuidar das nossas crianças e adolescentes. Obrigada.
hoje em dia, as pessoas, as mães, os pais, né, acham que tudo é como antigamente. Pegam e falam assim, não, ele foi para o quarto dele porque ele é adolescente. Hoje eu atendi uma paciente que, na verdade, ela já fez minha unha num salão aí ela levou o filho dela. Aí ela falou assim, doutora, eu assim, ultimamente passei a observar ele melhor e eu percebi que ele não saía do quarto. Ele não saía do quarto, só que isso faz muito tempo. Aí ontem eu questionei ele e falei assim, filho, por que você fica no quarto? Tanto no quarto? Aí ele virou e falou assim, mãe, sabe o que eu faço no quarto? Ela falou o quê? Ele falou, eu choro. E ela nunca imaginou, ela foi deixando, entendeu? E na verdade era uma atitude que ele estava só indo para o quarto dele, é um adolescente, né? Então tem que prestar atenção mesmo. Prestar atenção. Bom, pessoal, quero agradecer, quero uma salva de palmas para vocês todos que fizeram parte desse bloco. Eu quero terminar esse projeto Crescer e Evoluir. Amanhã a gente abre o Outubro Rosa. Eu quero agradecer a vocês que confiaram no nosso trabalho, a todos que passaram por aqui nesses 2 dias de pura informação. Esse material está todo gravado, ele vai ser compilado, editado depois e levado mais informação, né, que é através do YouTube. E obrigado por quem esteve aqui nesses dias, obrigado aos profissionais. Eu quero agradecer a minha equipe que esteve comigo esses 2 dias aqui. Amanhã a gente continua ainda, com certeza sem vocês nada disso também teria acontecido. E agradecer aos nossos patrocinadores. Quero fazer a foto agora e dizer para vocês depois passarem lá no estúdio CBN e deixar um recado lá em áudio também.